Fala galera, Cartola do Boleirão na área. Para quem não me conhece, meu nome é Bruninho, conhecido pelo time Rala Madrid. Estou aqui para produzir o vídeo para vocês da quarta rodada do Brasileirão e passar o feedback de como foi a nossa terceira rodada, qual a nossa perspectiva para a quarta, qual a nossa perspectiva para a temporada. Que querendo ou não, eu vou ter que fazer uma temporada de recuperação, mas é isso aí, vamos para cima que vai dar tudo certo. Antes de qualquer coisa, eu pedi para vocês para dar um like aqui no canto para vocês, dá o like no nosso vídeo, segue o nosso canal, dá essa força aí pro seu amigo que está começando e vamos lá, vamos para cima para mais uma rodada. Então vamos lá, essa última rodada nós fizemos 49,50 pontos. Ao meu ver, não foi uma rodada na qual fiquei satisfeito. Sei que a média, tem até cartoleiros que fizeram menos, mas como eu sou muito exigente com relação aos meus times, eu não estou satisfeito com 49,50 pontos. Para mim foi uma pontuação que deixou a desejar. Vou mostrar para vocês aqui o meu time, como eu cheguei nessa pontuação de 49,50, né? Quais foram as falhas, como foi a minha rodada. Esse foi meu time da rodada, que atingiu 49,50 pontos. Você pode ver que a minha zaga foi uma zaga bem escalada. O Felipe Luiz teve o SG, fez uma pontuação boa. O Mateuzinho teve uma pontuação boa. O Messias não teve uma pontuação boa, ainda tomou amarelo no final, mas segurou o SG, então acabou que o custo-benefício, o Messias eu coloquei por falta de cartoletas, então ele foi neutro. O Luiz Felipe manteve o SG e teve uma pontuação boa. O grande problema do meu foi o meio pra frente. Peças assim ótimas como Hulk, que jogou muito, jogou demais, foi o melhor em campo contra o São Paulo, mas pro Cartola não pontuou tanto, porque a jogada do gol foi toda dele, mas a assistência foi do Johan. O Ferreirinha, que deixou a desejar no jogo contra o Atlético Paranaense. O Marinho, que todo mundo tinha uma expectativa como capitão e não fez muitos pontos. Fez 5 pontos, mas não teve um gol, uma assistência, que era o que todos esperávamos contra o Juventude fragilizado. O Rodriguinho, que nos enganou mais uma vez. Claudinho, o mito Claudinho, teve uma ótima partida também, participou muito da partida, mas não teve gol, não teve assistência. E é o Pirani que teve uma boa atuação. Então, assim, esse foi o nosso time. Fez 49,50 pontos. Você vê que as análises foram análises boas. Não tem nenhum jogador que você fala assim, nossa, por que você colocou esse jogador? Simplesmente aquela coisa do feelingzinho, de uma coisa que falta. De repente faltou um lance do Hulk, um lance do Claudinho, do próprio Rodriguinho. Mas é isso aí, Cartola, acontece isso. Tem que seguir o trabalho. Eu falo muito, alguns sócios estão perguntando, Bruno, mas você acha que ainda dá? Falei, gente, calma, foram 3 rodadas, faltam 35 rodadas. Então, assim, ainda falta muita coisa. Com essa próxima rodada agora, nós vamos atingir 10% do campeonato. Então tem 90 ainda. Então dá pra trabalhar assim, dá pra correr atrás. E aí a gente vai fazendo isso, degrau a degrau, pra gente conseguir chegar, ok, na lucratividade, que é a zona de premiação das ligas, beleza? Então vamos lá, na última rodada nós fizemos, como eu falei, uma pontuação de 49 pontos. Nós estamos participando da liga aqui no Escala 10, a liga dos youtubers. Estamos participando da liga dos youtubers, vamos mostrar para vocês aí como tá a classificação dessa liga dos youtubers, tá? Um minuto aqui, agora a gente vai carregar. Não começamos bem nessa liga dos youtubers, antecipo para vocês. O meu início do Cartola, que normalmente é muito bom, sempre sou conhecido pela minha regularidade e pelo início, que normalmente eu começo muito bem as minhas ligas do Cartola. Esse ano tá um ano atípico, não comecei tão bem, mas como eu falei, eu acredito que dá para correr atrás ainda. A liga dos youtubers, nós estamos aqui no primeiro turno, né, com apenas 3 rodadas. O primeiro lugar está o Cartoleiro Profissional, o segundo Adriano Esportes, o terceiro Pacificador 72, o quarto Cruz Maltino Sem Fronteiras e o quinto Galaxy Cartola. Esse hoje são os 5 primeiros da Liga dos YouTubers. O objetivo da gente é correr atrás e chegar e tá aqui nessa zona de premiação, né, gente? Então vamos lá. Para isso, né, vamos trabalhar. Eu falo que não vem almoço, ninguém tem almoço grátis. Me perguntaram assim, Bruno, como você vai fazer para você reagir no campeonato, na temporada? A minha resposta é simples, trabalho. É correr atrás. Se estou bem, trabalho. Se eu estou mal, trabalho o dobro. Então vamos lá estudar, estou aqui analisando a rodada, já comecei ontem, hoje já estou aqui novamente. Vamos acompanhar tudo para a gente achar o diferencial, ok? Então vamos lá, analisando a rodada em si, os jogos. Temos o primeiro jogo da rodada, até é bom ser o primeiro jogo, pra gente ter acesso à escalação, né? O jogo principal da rodada, São Paulo e Chapecoense.
É um jogo que o São Paulo não vem bem. O São Paulo teve um início de campeonato muito ruim, no início do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não fez nenhum gol até o momento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele é um favorito contra a Chapecoense? Porque são ambos os times que estão muito mal. Um é 17º, o outro 18º. Os dois têm um ponto apenas no campeonato. Mas é um jogo que eu vejo um favoritismo para o São Paulo, principalmente na chance do SG. A Chapecoense ela não fez gol no último jogo contra o Ceará, ela cedeu. Por pouco ela não cedeu o SG contra o Palmeiras, que inclusive a gente tinha triplicado a zaga. A gente estaria num outro cenário aqui agora, se não é aquele gol. Mas eu vejo a chance sim do SG do São Paulo para esse jogo. Ofensivamente é que eu tenho minhas ressalvas. Eu assisti o jogo Atlético e São Paulo. Foi um jogo que o time de São Paulo mostrou que sem o Benítez, sem o Luan e sem o Daniel Alves, o time de São Paulo perdeu muito em criação. O time de São Paulo continua tendo um bom time, principalmente organização tática do Crespo. Só que ofensivamente eu tô vendo que o time de São Paulo tá faltando ali aquela criação. Então eu vejo o São Paulo como favorito sim. Vejo o São Paulo com boas opções, mas eu falo com vocês um pouco de receio na hora de pegar esse time de São Paulo. Nada de pegar e triplicar, quadriplicar o ataque do São Paulo ali com o meio, porque acredito sim na vitória do São Paulo, mas tenho ressalvas quanto uma goleada ou algo do tipo. Atlético e Inter vai ser o grande jogo da rodada. Aí eu vejo o Inter naquele momento aí de se refazendo, né? Agora tá especulando se o Lisca vai, se o Lisca não vai. O Atlético vem bem, mas eu acredito que vai ser um jogo bem amarrado, vai ser estilo foi Atlético e São Paulo, um jogo bem preso. Corinthians e Bragantino, eu acredito num jogo aberto. O Corinthians ele vai querer, até por ser mandante, tentar a vitória, porém o time do Bragantino para mim é mais time que o Corinthians. Eu gostei muito de ver o time do Bragantino contra o Fluminense ofensivamente. Defensivamente, é o que eu já esperava mesmo. Defensivamente o Bragantino deixa a desejar. Mas ofensivamente eu acho o time do Bragantino muito bom. É muito rápido, toques de primeira ali. O Lucas Evangelista, Claudinho, o Elinho, o Arthur, o próprio Ítalo. Então, assim, querendo ou não, é um time que ataca com 5 jogadores. Isso, assim, de meio pra frente. Fora os lateral direito, o Oderlan, que chega o tempo todo. Então, assim, eu vejo o time do Bragantino como um time favorito para esse jogo. Então e eu imagino um jogo bem movimentado. Juventude e Palmeiras. O time do Juventude para mim é um dos piores times do campeonato. É um time que está com 2 empates aí, uma derrota, mas é um time para mim muito fraco. O time do Palmeiras é franco favorito a essa partida. O time do Palmeiras não foi tão bem no clássico, esperava mais, principalmente por ter feito um gol rápido com o Veiga. Eu imaginei depois o time do Palmeiras dominando essa partida e não aconteceu. Mas eu ainda vejo o time do Palmeiras como favorito para essa partida e com uma boa chance de SG. Destaques do Palmeiras aí eu vejo o Rony, que eu acho um ótimo jogador para Cartola. As partidas que ele não foi bem, ele tem feito 3 pontos, então a hora que sair o gol vai ser 11, 12 pontos. Vejo o Veiga e principalmente o Scarpa. O Scarpa ele tá num chuta-chuta de primeira. No meio de semana foi assim, na partida em que o Palmeiras não conseguiu a vitória contra o CRB, mas ele teve o Palmeiras teve 16 finalizações, 10 dele. No final de semana contra o Corinthians, ele teve a bola na trave, então o Scarpa ele vem participando muito com finalizações. América e Cuiabá é outro jogo assim de dois times que estão muito mal. O América é o lanterna da competição, perdeu as 3 partidas, perdeu o treinador hoje, o Lisca. Mas por ser dentro de casa contra o Cuiabá, eu vejo sim uma chance do América ganhar uma partida. De repente, você arriscar não fechar time, mas um ou outro jogador do América ali, dependendo das cartoletas, da sua necessidade de valorização, é válido. Ceará e Bahia, para mim é outro jogo complicado. O time do Bahia é um time estável. O time do Bahia, quando você pensa que o Bahia vai, ele não vai. Quando você não dá nada pelo Bahia, ele vai lá e joga. Principalmente os jogadores como Gilberto, Rodriguinho. Então é um jogo complicado. E o Ceará vem mal, né? O Ceará ele vem numa fase ruim, empatou um jogo contra a Chapecoense na última rodada que eu via ele como favorito. O treinador balançando, até o Lisca estão questionando se vai pro Inter ou se vai pro Ceará. O Vina, melhor jogador do time, foi barrado. Então é um jogo bem intenso também, que eu acredito que vai ter ambos marcam e pode qualquer um ganhar de 2-1 para um lado ou para outro. Sport e Grêmio. Outros jogos de times que estão ruins. Uma coisa que chama atenção, gente, se a gente parar pra pensar, quantas vezes eu tô falando times estão ruins, times são ruins. Se você parar pra pensar, time que tá bem no campeonato, time que tá jogando bem, é o Fortaleza, que a gente não sabe se vai manter ou não, mas hoje tá jogando bem. O Atlético Paranaense, o Flamengo e o Atlético Mineiro.
Com relação, os times estão oscilando muito. Por exemplo, Sport e Grêmio, os dois times estão muito mal, um da 16º, um 19º. O Sport eu já falei algumas vezes em outros vídeos e vou repetir, pra mim é um dos piores times do Brasil. Eu acho o time do Sport péssimo. Péssimo, 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 com todo respeito à instituição, mas falando do time atual, eu acho péssimo. E o Grêmio, pra mim, tá sendo uma grande decepção. Eu esperava mais do Grêmio. Tá certo que só fez 2 partidas, né? Teve um jogo adiado contra o Flamengo, mas o jogo contra o Ceará, apesar dos desfalques, perdeu. E esse último jogo agora contra o Atlético Paranaense me decepcionou, inclusive o Ferreirinha, que me tomou as minhas cartoletas. Fluminense e Santos. O time do Fluminense está um time muito organizadinho. Última partida contra o Bragantino, com o time reserva, apesar de não ter feito um jogo bom, eu assisti o jogo, o Bragantino poderia ter ganhado esse jogo facilmente de 3-4, perdeu gols, muitos gols, achou que o jogo estava morto, de repente o Fluminense teve uma reação, mesmo com seu time reserva. Mas eu vejo o time do Fluminense mais organizado que o time do Santos para esse jogo, porém eu não vejo um favoritismo tão grande. O Santos ele tem algumas peças individuais, como o Marinho, como o Pirani, o próprio Caio Jorge, que pode vir a decidir o jogo. Então eu vejo um jogo também para ambos marcam e com chance para os dois lados. Atlético Goianiense e Fortaleza. Aí é um jogo de dois times que estão bem. Até eu falei dos bem, não citei o Atlético Goianiense também está bem no campeonato. Os dois times vão bem, Atlético Goianiense e Fortaleza. Eu acho um jogo aberto. Acho um jogo que vai ser de muitos gols, 2-2, de repente um 3-2. Então eu acho ofensivamente válido para você colocar jogadores tanto de um time quanto do outro. Tem o Natanael aí, que é o lateral, que joga de atacante, joga de ponta pelo Atlético Goianiense. E tem outro jogo aí que a gente tava de olho nele, né? Que era Atlético Paranaense e Flamengo. Tava todo mundo aí de olho querendo aí colocar uns jogadores aí, mas foi adiada essa partida, então não teremos jogador do Flamengo para essa rodada. Para mim, que tem um pouco cartoleta, é até bom, porque os jogadores do Flamengo são mais caros. Então essa é a rodada, vamos agora analisar posição por posição. Para isso, gente, tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar no Escala 10, principalmente a partir da terceira rodada, que é o cruzamento de scouts. Então, para algumas posições aqui, nós vamos cruzar essas estatísticas antes de olhar. Então, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui entre o Scouts e o Cartola. Scouts não, desculpa. Entre o Escala 10 e o Cartola, para a gente conseguir escalar o time, ok? Goleiro. Então, para o goleiro eu utilizo alguns filtros aqui. Ó. Primeiro, um filtro para defesa. Então, analisando por defesas, os goleiros mais prováveis para essa seriam o goleiro do Bahia, porque você vê, o Bahia, ele, como visitante, ele conseguiu 10 defesas difíceis, 10 defesas visitando o adversário. E o Ceará, como mandante, ele cedeu 10. Então, se você for lá, a combinação dos dois dá 20. Para chegar próximo a esse, então, tão bom quanto o goleiro do Bahia, seria, pensando em defesas, o goleiro aqui do Corinthians, também seria uma boa, o Cássio. Então, para defesas, pensando em defesas, Cássio, o goleiro do Bahia seria uma boa. Outro que seria uma boa seria o goleiro do Atlético Goianiense, porque o Fortaleza cedeu 15 em 3 jogos. Você para pensar isso, são 5 defesas, são uma média de 5 defesas por jogos que o Fortaleza cede. Isso aí dá 5 pontos de média, só com defesa, sem contar SG. Então o goleiro do Atlético Goianiense eu acho uma boa. O goleiro do Corinthians eu acho uma boa. O goleiro do Bahia eu acho uma boa. E por fim, para fechar, o goleiro do Fluminense, pensando em defesas. Mas não é só defesa, gente. Eu falei já que, para mim, goleiro esse ano, o principal são os SGs. Então, pensando agora em média de pontuação. Média de pontuação vai chamar atenção para a gente aqui como goleiro. O goleiro do Fluminense, ele tem uma média de 6 e o Santos uma média de CD 5. Então, esse aqui daria aproximadamente 5,5 de média. O goleiro do Atlético Paranaense, porém esse jogo não vai contar. O goleiro do São Paulo, a Chapecoense, ela cede 3. Desculpa, o goleiro da Chapecoense, ele cede 3,9, São Paulo cede, só que aí é muito arriscado, seria um suicídio colocar o goleiro da Chapecoense. Então, assim, basicamente, pensando em médias, o que me chamou atenção aqui, falando em números, é somente o goleiro do Bahia. O goleiro do Bahia me chamou atenção, porque é algo que eu não tinha pensado de fora da curva e eu acho muito válido. Vindo agora para o Cartola. Pensando em goleiros, até porque a gente tem que olhar essa questão nossa de valorização, né, gente? Então vamos aqui peça por peça.
Dona Internet vai ajudar, tenho fé. Então vamos lá, goleiros. Primeira coisa, eu vou jogar aqui para vocês valorização e vou explicar um pouquinho. A regra agora, a partir da quarta rodada, é aquela regra que a gente está acostumado. O jogador que desvalorizou na última é uma boa para valorização. Se ele ainda tiver um valor baixo, melhor ainda, porque aí ele vai valorizar mais, ok? Então essa volta agora para a regra normal que a gente conhece do Cartola. Então pensando aqui em valorização, Thiago Volpe, além de ser para mim o melhor goleiro da rodada, por quê? Boa, Bruno, mas ele não tem tanta chance de defesa pelo que você viu na escala 10. Ok, só que eu já falei com vocês, goleiro para essa temporada é SG. Para mim tá mais provado. Você tá tomando gol, tô vendo os goleiros que tá tomando gol, tá fazendo 1, 2, com as defesas difíceis, com as defesas, né? Goleiro com SG tá fazendo 7, 8, então assim, tá ficando muito nessa média, entre 1, 2, 7, 8. Então assim, o diferencial é mesmo o SG. Para mim o SG mais certo da rodada é o Thiago Volpe. Então se você tem 17 cartoletas para escalar ele, é o ideal. Ele é o melhor goleiro para rodada, ele tá desvalorizado e ele tem maior chance de pontuar. Então, combinação perfeita. Do mesmo jeito que na rodada passada, eu falei com vocês aqui nesse vídeo. Falei, gente, quem tem dinheiro, por isso que eu falo que dinheiro faz falta. Eu não tô botando a responsabilidade das minhas pontuações nisso, mas faz falta. A rodada passada eu falei, o melhor goleiro para rodada é o Diego Alves. Só que eu não tinha dinheiro pro Diego Alves. Então eu fui no plano B, que foi o Jailson. Agora vai ser a mesma coisa. O melhor goleiro para rodada é o Thiago Volpe. Só que eu não tenho dinheiro pro Thiago Volpe. Quem tem, Thiago Volpe na cabeça. O Cássio é uma boa opção, eu falei com vocês aqui sobre a defesa difícil e também a questão da valorização, o Cássio vem desvalorizado, então também acho uma opção válida. Outro goleiro que eu acho uma boa, o goleiro do Bahia, Matheus Teixeira, mostrei para vocês aqui a questão das defesas difíceis que o Goiás cede, o Bahia nesse jogo ele pode vir a ganhar do Goiás sim, não vejo como algo impossível. O goleiro do Matheus Teixeira está barato e desvalorizado. Então, assim, eu acho uma ótima se você está pensando em valorização. Breno, do Grêmio, é uma boa, também está desvalorizado, também é barato. O time do esporte, eu já falei, é fraquíssimo, então também acho uma ótima opção Breno, muito válido. Não falo de dobrar ele Jeromel não, ou você vai com o Breno ou com o Jeromel, mas eu acho o Breno uma opção muito válida. Cleiton não, Fernando Miguel não, o Walter não, Matheus Cavicchioli, excelente opção. Ele é o goleiro que mais fez defesas no campeonato até agora. Eu vou abrir aqui a estatística para vocês, mas ele está com 10 defesas. É o goleiro que mais fez defesas. Se você for olhar, o América, eu falei, o América foi muito mal, o América perdeu todos os jogos. Olha as pontuações dele, 2, 2 e 2. Então ele fez 2 pontos em todos os jogos. Ou seja, se ele tivesse tido o SG, ele teria imitado em todos os jogos. Ele não teve SG em nenhum. Então o Matheus Cavicchioli eu acho uma ótima, porque ele pode vir a ter o SG contra o Cuiabá. Não é algo tão complicado de se imaginar, não. Então eu acho uma ótima rodada, é um muito bom goleiro e que pode vir a ter o SG e defesas na rodada. Jailson é uma ótima opção também, até mesmo pelo preço, 3,94. O Jailson entra na mesma questão do Matheus Cavicchioli. O Matheus Cavicchioli teve 10 defesas em 3 jogos e dá uma média de 3,33. O Jailson a mesma coisa. O Jailson, apesar de ele ter feito muita raiva naquele frango contra a Chapecoense, mas o Jailson teve 3 defesas na partida 2 e 3 na 3. Então ele está com uma média de 3 defesas por jogo. Se você imaginar isso com SG, são 8 pontos. Então eu acho o Jailson uma boa, ainda mais de Juventude, corre risco do Palmeiras conseguir segurar esse SG lá. Então eu acho o Jailson uma ótima para a rodada. Pensando tanto em valorização, que é isso, Bruno, mas ele valorizou na última, mas ele valorizou 0,22, muito pouco pelo preço dele. Uma pontuação baixa ele valoriza. Então acho já isso uma ótima para a rodada. Everson não, João Vitor não, Felipe Alves não, João Paulo não, Mailson não. Acho que basicamente são esses goleiros mesmo. Eu destacaria então, principalmente, Jailson, o goleiro do Bahia. A internet está me ajudando hoje. Thiago Volpe e o Matheus Teixeira, goleiro do Bahia. Eu acho que principalmente esses 3 nomes. Se tem alguns outros a mais, mas principalmente eu focaria nesses 3 nomes. Thiago Volpe, o Matheus Teixeira e o Jailson. Isso aí pro gol, tá, gente? Para as laterais. Laterais, na última nós acertamos, né? Fechamos aí em Felipe Luiz e Mateuzinho. Eu disse que o SG do Flamengo era o mais provável, então vamos agora aos laterais. De novo, eu já estou colocando valorização aqui, porque meu foco
mesmo valorização para recuperar essas cartoletas. O Rafinha não acho uma boa. João Paulo do América, não. O Egídio eu gosto muito dele, mas eu vejo um jogo complicado. Fábio Santos pode ser uma boa, sim. Fábio Santos ele desvalorizou na última 1,56. É um jogador que está com média de 6,6 por causa do jogo que ele fez o gol dele de pênalti. É o batedor de pênalti do Corinthians. A gente sabe que a arbitragem sempre tende a ter um penal para o Corinthians. Então eu acho muito válido o Fábio Santos. Eu acho uma opção que dá para ser utilizada sim. Cortez não, Matheus Bahia não. Reinaldo, jogador que já me fez tanta raiva no ano passado, mas que eu continuo dando a chance, porque não tem como. Reinaldo, ele é muito bom pra cartola. A gente não pode criar essas rixinhas de eu não coloco mais esse jogador. Ele é uma tendência boa, ele é o batedor de pênalti do time, ele é uma arma ofensiva. Quando joga no 3-5-2, ele é mais ofensivo ainda. Então o Reinaldo é uma ótima opção, até mesmo pela fragilidade do Chapecoense, a chance do SG e a chance no scout ofensivo. Então o Reinaldo é uma opção muito válida. Fagner é uma opção muito válida também. O Fagner ele tem a chance do SG, ele é um jogador que pontua razoavelmente bem, você está com média de 3,40. O Fagner, caso o Fábio Santos não esteja em campo, acredito eu que ele vai bater pênalti, porque ele não vai deixar o Vital bater novamente. Então o Fagner eu vejo como uma ótima opção. Samuel Xavier, apesar de eu gostar muito dele, mas para essa rodada não. Léo, eu queria falar um pouquinho do Léo. O Léo ele tá jogando de zagueiro, gente. E o Léo ele está roubando muitas bolas. Se você for observar aqui, ó, ele tá com 9 desarmes em 3 partidas. Ele tá com uma média de 3 desarmes por partida. Não teve uma pontuação tão boa na última, 0,60, mas se você parar pensar 0,60 sem o SG, seria 5,60. Quantos zagueiros nossos ou laterais nossos estão tendo com SG fazendo 1, 2 pontos? Então não é de todo ruim não. E teve uma primeira de 9,60 com desarmes. Então eu vejo o Léo como uma ótima opção. É um cara que ele pode ter o SG, ele pode ter a roubada de bola. O time de São Paulo está nessa dúvida se vai jogar no 4-4-2 ou no 3-5-2, mas em ambas as formações o Léo é titular ali pela zaga, então eu acho o Léo uma ótima opção. Natanael é uma ótima opção para você que tem dinheiro. Infelizmente eu vou ter que com o coração partido não deixar o Natanael. Aí que eu falo pra vocês mais uma vez, se tem cartoleta, meu time é Volpe no gol, Natanael na lateral. Mas eu não posso ter esses dois jogadores. Então, infelizmente, isso acaba prejudicando o andamento do seu campeonato. Mas para quem tem cartoleta, Natanael eu acho uma ótima opção. Para mim, a melhor opção para a rodada. É um lateral que está jogando de atacante, vem pontuando bem. O jogo contra o Fortaleza eu imagino ser um jogo que vem a ter chances para ele mesmo de pontuar. Então eu vejo o Natanael como uma ótima opção. Basicamente são essas, deixa eu ver aqui, não tem mais alguma. Não tem mais não. O Arana fora de casa não. Mike, seria só pensar nesse jeito. Tem um que é o Vitor Luiz. Isso. Vitor Luiz eu quero falar, acho uma ótima opção para a rodada. O Vitor Luiz ele pode vir a ter o SG. Na última rodada eu falo que a gente tem que observar isso. Vitor Luiz eu coloquei ele contra o Chapecoense. Ele não teve SG, fez 2 pontos alguma coisa, seria 7. Nessa última contra o Corinthians, não teve SG, não teve gol, não teve assistência, ou seja, só média básica, 3,40, seria 8,40. Então, sem gol, sem assistência e sem SG, o Vitor Luiz ainda está pontuando positivamente. Então, eu acho uma ótima para a rodada. Uma hora vai vir esse SG do Palmeiras, porque o time do Palmeiras é um time consolidado, ele está tomando gols bobos por vacilo. Então, eu vejo sim o Vitor Luiz como uma ótima opção, sem pensar que ele ainda pode fazer um gol ou uma assistência numa falta ou escanteio. Então, acho uma ótima opção. Aderlan do Bragantino eu acho uma ótima opção, um cara que vem chutando muito. Eu assisti o jogo contra o Fluminense, ele procura o jogo o tempo todo, bate de fora, busca o ataque, é agressivo na marcação, assim, ele consegue ter desarmes. Última partida, sem SG, sem gol, sem assistência, sem nada, ele teve 5,10. Então eu acho o Aderlan sim uma ótima opção. O Bruno Pacheco é uma opção válida, é um jogador que eu gosto bastante para cartola. Ele joga dentro de casa contra o Bahia. Se você está confiante, o Bruno Pacheco pode ser uma boa opção sim. Tem o Gabriel Dias. O problema do Gabriel Dias é que ele está valorizado por causa da última partida, que ele fez 9,80. Então eu fugiria um pouco dele. Eu acho que aqui já não entraria muito no nosso bolso. Então as principais dicas para a lateral, eu falaria do Aderlan, o Vitor Luiz, o Natanael
Léo e Reinaldo. Acho que fecharia nesses 5. Léo, Reinaldo, Vitor Luiz, Aderlan e Natanael. Pra zaga, meus amigos. Pra zaga nós temos primeira opção, já tá até o filtro, já te fala. Você quer ganhar dinheiro? Tá aí, ó. Tá aí a receita do bolo de dinheiro. Bruno Alves. Ele fez menos 5,10 na última. Ele não foi mal, não. Ele foi péssimo contra o Atlético. Olha você, menos 5,10. Ele cometeu muita falta. Ele tomou cartão amarelo. Depois que o Miranda saiu, o Bruno Alves simplesmente ficou perdido. Não é um jogador bom para cartola, pensando em pontuação, mas é um jogador, sim, bom para essa rodada, pensando que ele é barato, 6,81, pega a Chapecoense, chance de SG, tem a bola aérea, que o Bruno Alves costuma regular ofensivamente, e eu imagino que ele vai valorizar, porque menos 5,10 da última e 2,54 de valorização negativa, é praticamente certo que ele vai valorizar. Então o Bruno Alves eu vejo como uma ótima opção. Outra ótima opção para valorizar é o Pedro Jeromel, nosso Jeromito. Foi mal nessa última rodada, a galera perdeu cartoletas com ele aí, mas eu imagino que o Jeromel vai voltar ainda a ser o Jeromel que todo mundo conhece, e contra o Sport é um jogo totalmente favorável para isso, para ele recuperar essas cartoletas e te dar pontos. Então acho uma ótima opção se você tem cartoleta suficiente. Kahneman não. Renan eu acho uma boa para quem está com pouco dinheiro, igual eu. Não é um das principais da rodada, vejo opções melhores do que o Renan, como o próprio Bruno Alves, como o Jeromel que eu falei, porém às vezes você não tem, o Bruno Alves é 6,81, o Jeromel é 6,90, Bruno, eu não tenho esses 6, para colocar Jeromel e Bruno Alves. Então o Renan é uma opção válida, ele custa apenas 2,44, ele desvalorizou na última, então assim, eu acredito sim no SG do Palmeiras e numa valorização do Renan. Gil pode ser uma opção caso você esteja confiante no SG do Corinthians. Eu particularmente não estou, eu estou vendo o Bragantino como favorito, mas se você acredita na consolidação, na solidez ali defensiva do Corinthians, acho sim o Gil uma boa opção. Nino é um ótimo jogador, Nino, eu gosto muito do Nino. É um jogador que ele pontua independente do SG, tanto é que ele está com média de 4,90, na última, mesmo tomando gol, ele fez 2,10. Então eu vejo sim o Nino como uma ótima opção, um jogador que eu gosto muito, eu falo que é a famosa bola de segurança. Você coloca o Nino ali, ó, se ele não tiver SG, ele vai te dar 3, 4 pontos, mesma coisa do Lucas Claro, companheiro dele. Então, todos os dois aqui eu acho boas opções. Independente do SG, mesmo eu acreditando que o Santos faça gol, eles são boas opções. A zaga do Goianiense valorizou muito na rodada 2, então para essa eu tô correndo. Messias não, Ortiz não. Tem o Eduardo Bauer, mano, mas aí é somente se você estiver muito precisando de grana. Aí é torcer para SG. Ele não é um jogador que vai te pontuar com roubada de bola, ofensivamente, nada. Mas se você tá pensando só no SG da América e tá sem dinheiro, ele é uma opção boa. Cuesta, o problema do Cuesta é que ele pega o Atlético e eu imagino o Atlético arrancando esse SG. Luan pode ser uma boa opção, Luan pontuou 3,10 na última, diferente do Renan, que fez mais pontos que o Renan, eu praticamente até prefiro o Renan do que o Luan, mas na última o Luan pontuou mais, e também tem a chance do SG, assim como o Renan contra o Juventude. Mas entre um e outro, até mesmo pela valorização, eu prefiro colocar o Renan do que o Luan nessa, mas é uma opção válida o Luan também, apesar de eu preferir o Renan. Acho que basicamente é esse. Ataque, se eu tivesse que destacar, falar, bom, beleza, você falou vários, mas qual você destaca? Eu destacaria o Bruno Alves, o Jeromel, o Renan e os do Fluminense, Nino e Lucas Claro. Quer uma zaga mais de segurança? Mais tranquilo? Bruno Alves e um dos zagueiros do Fluminense. Meio campo, vamos lá, vamos tentar acertar esse meio, gente, porque eu vou até dar uma olhada aqui, porque esse meio campo tá dando dor de cabeça essa temporada, viu? Deixa eu falar que essas 3 rodadas aí não mandamos bem no meio, mas vamos lá, vamos caprichar. Claudinho, o mito, já tá ali, ó, no topo da desvalorização, tomou minhas cartoletas, tomou 2,70, já não tem, ainda tomou 2,70 na última. Tá na hora de me pagar. Acho o Claudinho muito válido para a rodada. Apesar do último jogo contra o Fluminense ele não ter pontuado bem, fez apenas 1,50, mas assim, teve várias chances de fazer gols, sabe?
teve uma chance cara a cara com o goleiro que ele tentou encobrir e infelizmente a bola subiu muito. Teve uma outra que ele chutou, a bola desviou e por pouco não matou o goleiro. Sabe, teve lances que ele deu assistência pro Elinho e o Elinho perdeu, deu assistência pro Arthur, o Arthur perdeu. Então eu acho que o Claudinho sim uma boa opção. Apesar de não ter feito uma boa pontuação na primeira, eu vejo ele ainda como uma boa opção. E outra, é lei do ex contra o Corinthians. Então eu acho o Claudinho muito bom para essa rodada. Matheus Henrique não, Giamotto não, Ricardinho não. Quem mais? Vamos lá. Tem opção aqui que eu tinha visto. Zero não, Nenê não, Rodriguinho não. Matheus Vital. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Matheus Vital. É um jogador que eu gosto muito do Cartola. Na primeira rodada, eu até tinha ele me fez raiva. Ele fez 0.80, mas esse 0.80 dele, se você parar para pensar que ele perdeu um pênalti, só a penalização de ter perdido o pênalti ali, ele já ficaria na casa dos 4. Então ele ficaria nos 4 sem nada. Se ele converte pênalti, seria 12. Então ele teria imitado na primeira. E nessa da última rodada contra o Palmeiras, ele fez 2.60 de novo, sem gol, sem assistência, sem nada. Então é um cara que ele pontua positivo, diferente do Rodriguinho, por exemplo, que é um cara que tem sempre scout negativo, com 13 passes errados incompletos na última. Mas o Matheus Vital não, o Matheus Vital é um cara que pontua positivamente. Então eu gosto bastante do Matheus Vital e eu acho uma opção válida para essa rodada. Fernando Mito Sobral, esse aí é até difícil falar dele, né? Difícil. Só você virar e falar assim, coloque pronto. O Fernando Sobral, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser chovendo molhado. O Fernando Sobral, ele rouba muita bola. No ano passado ele foi o maior ladrão de bola. Esse ano, pra você ver, ele já começou aqui, já tá com 14 desarmes em 2 jogos. Média de 7 desarmes por jogo. Então, se você tem cartoletas, amigo, nem pensa. É Fernando Sobral e mais 2. Meio campo tem que ter o Fernando Sobral. Olha aqui, ó. Só scout positivo. Fernando Sobral é uma ótima personagem. Aí eu falo pra vocês de novo, falta cartoleta para montar o time que eu queria. O time que eu queria, teria ali, ó, goleiro do São Paulo, na zaga, um do Fluminense e o Bruno Alves. Na lateral, Reinaldo, Natanael. No meio, Sobral, Claudinho e mais um. Só que não tem dinheiro, né, gente? Então eu vou ter que quebrar a cabeça aqui até conseguir essas cartoletas. Gabriel Sara, ótima opção pensando no jogo, pensando no favoritismo de São Paulo. Pensando em Cartola, eu fico com o pé atrás. O Gabriel Sara, às vezes que eu coloquei ele não correspondeu. Ele não deu o que eu esperava de pontuação. Então, assim, eu fico com o pé atrás. É um cara que ele chuta muito, ele finaliza, mas ele é muito de lua. O Gabriel Sara depende muito da sua inspiração. Então, assim, fico com o pé atrás, mas eu acho uma opção válida para quem tem poucas cartoletas igual a mim. Quem está apenas com 4 cartoletas, o custo-benefício de se arriscar no Gabriel Sara é positivo. Os outros aqui a gente já vai para a parte dos que valorizaram, então a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, no nosso caso que não temos cartoleta, mas para quem tem cartoleta, tem uma opção muito válida aqui, ó, que é o Gustavo Scarpa. Eu falo para vocês que o meu meio campo ideal para essa rodada seria Claudinho, Gustavo Scarpa e o Sobral. O Scarpa, ele tá na fase que ele tá chutando tudo, tá confiante, tá lembrando um pouco, tá, gente? Aquele Scarpa do Fluminense que pegava a bola, arriscava, tentava, sem medo de errar, sem medo de críticas. Como eu falei, na rodada contra o CRB, ele deu 10 finalizações. Contra o Corinthians, ele foi participativo novamente. Pontuou com 7.20, sem gol, sem assistência, apenas com a bola na trave. Então, se tirando a bola na trave, ele ainda pontuaria bem positivo. Então, eu vejo o Scarpa como uma ótima opção. Outra opção muito válida é o Veiga. Um pouco menos válida pensando em fase. A fase do Scarpa hoje é melhor que a do Veiga. Se você tivesse falado, Bruno, qual fase que você acha melhor? Acho o Scarpa melhor. Acho o Scarpa mais tendência para valorizar, para pontuar. Porém, o Veiga, ele é o batedor de pênalti. Então, numa dessa, assim, um pênalti, tá o Veiga pontuando muito. Então, também é uma boa opção pelo favoritismo do Palmeiras. Então, basicamente, são essas. Tem o Edenilson aqui pelo pênalti, mas muito valorizado e muito caro, então não. Basicamente, as opções que eu vejo: Veiga, Scarpa, o Sobral, que eu já tinha falado com vocês, o
Gabriel Sara, do São Paulo. E, por fim, o Claudinho. Essas são as suas opções para o meio. Meio campo ideal, eu falo pra vocês, se eu tivesse que montar, seria Scarpa, Claudinho e Sobral. Vamos pro ataque. Outra posição que a gente tá precisando caprichar. Lá atrás a gente tá acertando. Meio pra frente a gente tá precisando aí de um feeling melhor. Diego Souza, apesar de estar muito desvalorizado, mas não vejo como uma boa opção. Ferreirinha. Ferreirinha, viu? Me decepcionou nessa última. Me tomou 2,62 cartolitas. Me decepcionou assim muito. Continuo achando ótimo jogador. Continuo vendo potencial. Continuo achando jogador de cartola. Mas voltou de Covid, não foi bem nesse jogo. Não sei, acho uma opção válida pensando em cartoletas, porque ele desvalorizou muito na última e é um jogador com potencial. Acho a opção válida sim. Mas eu tô com o pé atrás com esse time do Grêmio. Eu tava vendo o time do Grêmio jogando esse último jogo, não me agradou. Eu imagino que assim, como o time precisa melhorar para que o individual possa aparecer mais. Então eu tô com o pé atrás com relação a Ferreirinha, então não sei se para essa rodada, eu pessoalmente não vou com Ferreirinha não. Mas é uma opção válida para quem tá com feeling, aproveitando a fragilidade do esporte. Rony eu acho uma boa opção. Não foi bem na última rodada, pontuou até negativamente, mas o Rony, eu pessoalmente gosto do Rony. O Rony ele teve uma pontuação de 3,60 e uma de 1,70 nas primeiras rodadas, mesmo sem gol, sem assistência, sem nada. A fase do Rony já foi melhor, né? Ele fazia vários gols, deu uma caída, mas eu ainda acho que o Rony é um bom jogador e pega o Juventude, que é um adversário acessível. Então vejo o Rony no potencial sim de pontuação. O Hulk é bom, mas eu vejo um jogo difícil. Luiz Adriano não. Pablo. Muita gente vai de Pablo, gente, até pelo valor de 4,32. Acho o seguinte, nós temos que pensar. O Pablo é uma boa? É o centroavante do time mais favorito para a rodada. Ponto. Mas dobrar Pablo e Luciano, pra mim é muito assim, vou ter os dois, porque quem fizer o gol eu vou ter. Aí eu acho válido. Mas você pensar em vou ter os dois, porque cada um vai fazer um, cada um vai fazer dois, eu acho pouco provável. O time de São Paulo, como eu falei, não está criando tanto assim para você ir lá e dobrar um ataque. Diferente do Flamengo, por exemplo, que cria muito o jogo todo, que você pode ter dois, de repente até três. A última rodada agora, se alguém tivesse Vitinho, Bruno Henrique e Muniz, tinha mitado. Então, assim, é um time que dá para você confiar. Diferente do São Paulo. São Paulo, ofensivamente, não dá para confiar, para dobrar, não. Então, eu tenho ressalvas. Ou Pablo ou Luciano, os dois não. Kleber não. Gilberto é aquela coisa de lua, né? Dentro de casa, joguinho fácil, ele vai mal. Joguinho fora de casa, ele vai lá e apronta, né? Cansamos de ver isso. Pode ser um válido. O nosso amigo Zord aí, que é meu parceiro de plano de sócio, ganhou graças ao Gilberto. Então, ganhou o Catimba graças ao Gilberto. Então, é válido. Luciano eu acho uma boa, tá desvalorizado. Então é bom para ganhar cartoletas, preço acessível, 9,60. Para mim é o principal atacante de São Paulo, melhor inclusive do que o Pablo. Normalmente quando tem que substituir o Crespo, substitui o Pablo e não o Luciano, porque o Luciano ele faz o segundo atacante, faz o número 9, ele movimenta, então ele tem um leque maior a ofertar ao treinador, então consequentemente ele costuma ser menos substituído, inclusive se não me engano acho que até o mais escalado para essa rodada. Então o Luciano eu acho muito válido. Caio Jorge não, André Bebezão não, Yuri não, Rigoni não, apesar de eu achar bom jogador, mas para cartola não. Marinho também desvalorizou na última, muito pouco, 0,08 só, mas desvalorizou. Acho o Marinho muito bom para a rodada. Que isso, Bruno? O Marinho já foi. Marinho não é o Marinho do ano passado, não. Gente, calma. Vamos lá. O Marinho ruim desse ano é 5,30 de média em 3 jogos. Ruim. Marinho tá mal. 5,30 de média. E quando ele estiver bem? Vai ser 10, 11 igual no ano passado? De média? Então, Marinho é uma ótima opção, sim. Marinho continua buscando o jogo. O time do Santos não está tão bem. Ele não está tão bem fisicamente, mas ele continua pontuando para a cartola, que é o que vale. A gente está aqui montando a cartola. A gente está montando nosso time para disputar o Interclasses. Então, assim, o Marinho tem que estar no time. Marinho eu acho uma ótima opção. Thiago Galhardo, tá aí outro mito. Eu acho que talvez por isso eu e alguns outros que
tiveram vários e vários anos bons no Cartola, não estão mencionando. Algumas figurinhas que a gente via assim, que eram os caras, Jeromel, Galhardo, Claudinho, Marinho, não estão correspondendo. Galhardo é outro. Não correspondeu nas duas rodadas, inclusive tirou todas as minhas cartoletas na primeira rodada. Aquele jogo que o treinador barrou ele entrou, fez o gol, o juiz anulou. Aquilo ali praticamente assim, digamos assim, atrapalhou todo o andamento do meu planejamento de início de campeonato, aquele jogo. Agora o Galhardo está desvalorizado ao extremo, está custando apenas 6 cartoletas, acho muito válido para essa rodada. Apesar de achar sim o jogo do Atlético difícil, achar sim que o Atlético é até favorito, que o Inter está bagunçado, mas por 6 cartoletas, eu acho válido a aposta no Galhardo. Assim como na última, quem tentou também, não deu certo, mas é válido. Não é loucura não. Tem o Zé Roberto, atacante do Atlético Goianiense. Como eu falei, eu vejo o Atlético Goianiense e Fortaleza um jogo para muitos gols, talvez um 2-2, um 3-2. Então o atacante de ambas as equipes eu acho uma boa. O Rodolfo deve voltar a ser titular, agora com a saída do Lisca. É o batedor de pênalti do América, para quem não sabe, quem é de outros estados aí, deve estar perguntando, quem bate pênalti no América, se estiver com o Cuiabá, é o Rodolfo. Então também é uma opção válida, até mesmo por causa dessa questão do pênalti. As outras opções aqui já são opções mais caras e que valorizaram. Acho que não tem nenhuma aqui que eu venha destacar, não. Tem não. Então, basicamente seriam essas. Para capitão, eu vejo o Luciano, porque é o jogador com maior potencial com o adversário mais fraco. E para treinador, vamos lá. Pensando em valorização, o que a gente está buscando? O Crespo desvalorizou bastante, eu vejo como treinador ideal. É o que mais tende a valorizar e além de ser um preço acessível e um time com maior pontuação para a rodada, maior perspectiva de pontuação. Então eu vejo o Crespo como melhor. Se você não tem dinheiro para o Crespo, de repente colocar aqui o treinador do América, interino, Cauã Almeida, apenas 4 cartoletas você consegue ainda ter um treinador com um potencial de pontuação. Então, gente, basicamente é isso. Essa foi a minha análise da rodada, meu feedback de como foi meu time na primeira, minha projeção para a segunda rodada. Para os sócios, hoje tem live, 9 horas. Quem não é sócio ainda, assina o plano. O plano tem acesso tanto ao meu time, quanto às minhas análises, quanto ao time Flávio Veteus do Matheus Soares, quanto ao time do Zord, quanto aos time tiro curto do Zord, que ganhou o Catimba. Então assina o nosso plano. O pessoal do plano está gostando muito, dando feedback, porque eu, além dos vídeos, dos materiais, dos áudios, eu procuro sempre estar respondendo dúvidas no WhatsApp. O pessoal me manda, meu time tá bom, o que você acha disso, acha daquilo? Os sócios estão tendo resultados muito bons, ganhando competições, isso aí me deixa muito feliz, porque é lógico que a gente fica um pouco chateado de não ter tido as pontuações ideais no início, por detalhes, como por exemplo o Galhardo na primeira, o SG do Palmeiras perdido na segunda, não ter o Vitinho nessa terceira, que foi o único atacante que mitou de verdade, né? Acima de 10 pontos. Então assim, a gente fica chateado por algumas escolhas, mas a gente sabe que o trabalho está sendo feito e que vai continuar sendo feito. E com isso, graças a Deus, os sócios estão indo bem. Então isso dá um conforto pra gente. Agora, para fechar, eu vou só pedir uma força para vocês aqui, ó, para seguir minha página no Instagram, o Cartola do Boleirão. Nessa página do Instagram eu posto a escalação, posto os vídeos, posto dicas, tanto do Cartola quanto do Scouts. Dá uma força lá, a minha ideia é começar a fazer lives também pelo Instagram. Então segue lá o Cartola do Boleirão, Bruninho. No mais, um abração para todos, uma boa rodada e vamos para cima que a hora da virada vai chegar. Um abraço.